Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Nós estamos estudando o livro de Gênesis, tendo já concluído o capítulo 1. Agora estamos prontos para o capítulo 2. Continuaremos a estudar o mesmo tema, isto é, a criação. Como já mencionei, existem 2 relatos da mesma criação, o que é incorreto. As Escrituras não concordam com a visão de que houve 2 criações. Há uma única criação, mas com 2 perspectivas diferentes, ou seja, pontos de vista diferentes. Veremos isso claramente em nosso estudo de hoje. Dito isso, pegue sua Bíblia e leia comigo o livro de Gênesis, capítulo 2. Concluímos os primeiros 6 dias da criação e enfatizamos que a última coisa criada foi Adão, ou seja, o homem e a mulher, ou seja, a humanidade. Agora, no capítulo 2, vamos analisar o 7º dia. Algumas autoridades afirmam, e é importante que vocês saibam disso, que nos manuscritos antigos não havia a separação entre capítulos e versículos. Era simplesmente um relato que ia desde o início do livro até o final. Foi muitos anos depois, para facilitar o estudo e a localização dos trechos específicos, que foram introduzidos os capítulos e os versículos. Na minha opinião, é melhor incluir esta seção no capítulo 1, pois já abordamos os 6 dias da criação, e agora estamos lidando com Yom HaShivi, o 7º dia. A primeira coisa que quero dizer é que não houve criação no 7º dia. Antes de analisarmos o 7º dia, quero que nos lembremos de um ponto muito importante. A última coisa que Deus criou foi Adão, o homem. Vemos que esse era o seu propósito. Ou seja, toda a criação, tudo o que Deus fez nos primeiros 5 dias e na primeira parte do 6º dia, tudo isso teve como propósito a criação do homem. Já falamos sobre o fato de que, muitas vezes, o que vem primeiro à mente de alguém é a última coisa a ser realizada. Por que isso acontece? Para realizar a criação, muitas coisas preliminares precisam ser feitas. E é isso que vemos aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1. Vamos concentrar nossa atenção no 7º dia. Capítulo 2, versículo 1. Neste primeiro versículo, lemos: Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. A ênfase aqui é chegar a uma conclusão sobre a criação. Muitas pessoas traduzem esse primeiro versículo do capítulo 1 assim: Os céus e a terra e o exército celestial foram concluídos. Lembre-se desse verbo, concluir, em hebraico, Kof Lamet He. Observe novamente a ordem consistente do capítulo 1 para o capítulo 2. Vemos sendo mencionado primeiro os céus e depois a terra. Ha'artz. Em alguns minutos, haverá uma mudança muito significativa que nos será de grande ajuda para entender o que o capítulo 2 e o 2º relato da criação querem nos transmitir. Em segundo lugar, quando olhamos para o final do versículo 1 do capítulo 2, onde diz:
Fekutz Sam Savá, que é a palavra para hoste ou exército. Estamos falando dos seres angelicais. Até este momento, nada foi dito sobre anjos. Mas agora, no capítulo 2, versículo 1, quando falamos sobre a criação de um ponto de vista geral, considerando os céus e a terra, vemos também uma referência ao reino angelical. Observe agora o versículo 2. Este versículo começa da mesma forma que o versículo 1. Ele fala sobre uma conclusão e um fim, trazendo algo a um estado de completude. É a mesma palavra, mas em uma forma diferente. Prosseguimos. E Deus completou no 7º dia a obra que tinha feito. Gostaria de chamar a sua atenção para uma conexão inicial entre esse conceito de terminar ou completar e o 7º dia. Isso levou muitas pessoas a concluir que o número 7 tem a ver com conclusão. Mas, como veremos em breve, eu diria que há uma compreensão diferente desse número 7. Quando continuamos a ler, diz: e Deus. A próxima palavra aqui é de onde vem a palavra sábado, em português. Em hebraico, Shabbat. Essa palavra significa parar, cessar de fazer algo. E é exatamente isso que aprendemos sobre o 7º dia. Deus parou. Não realizou nenhum trabalho. No 7º dia, tudo estava na forma que Deus queria que a criação estivesse. Assim, lemos aqui no versículo 2, na segunda parte que diz: e Deus descansou, ou cessou no 7º dia toda a obra que tinha feito. O que está sendo enfatizado na última parte do versículo 2 é que a criação, e vemos isso enfatizado em muitos outros lugares, isto é simplesmente uma revisão, uma declaração resumida. O que está sendo enfatizado é que a criação ocorreu por meio de Deus. Ele é a única causa da criação. Ele é o Criador. Não ocorreu por meios naturais, mas sim porque Deus, como vimos repetidamente no capítulo 1, porque Deus falou. Não foi que Deus simplesmente começou com um Big Bang e tudo surgiu naturalmente ao longo de bilhões e bilhões de anos. Não. Vemos que foram 6 dias para a criação e a causa, a chave para que as coisas estivessem em seu estado final. É porque Deus as criou com a sua palavra. Ele as fez. Ele não é apenas o arquiteto, mas é também o construtor e o consumador de toda a criação. Agora passemos para o versículo 3. Vemos outra coisa que Deus faz com a criação. Não apenas ele a criou. Veja agora no versículo 3. E Deus abençoou. Aqui está algo importante. Deus abençoou o 7º dia. Veremos que há um mandamento importante que será introduzido mais tarde na Torá. E esse mandamento é o de guardar, honrar, lembrar-se de observar o dia de sábado. Guardar o Shabat. Observe que a primeira coisa que encontramos ali no livro de Gênesis é que Deus havia terminado sua obra nos 6 dias da criação. Por isso, ele cessou, parou ou descansou no 7º dia. E ele fez algo a mais. Ele abençoou o 7º dia. As Escrituras, entretanto, não dizem que ele abençoou um dos 7 dias da semana e que podemos escolher qual dia usar. Essa é uma afirmação falsa. Aqueles que ensinam que o sábado é um mandamento, que nos ensina que precisamos descansar um dia por semana, estão incorretos. Se a interpretação for
que qualquer dia que seja conveniente para você, qualquer dia que você queira, não se pode olhar para o texto bíblico e chegar a essa conclusão. Está errado. É enfatizado, é enfático nos textos que Deus abençoou especificamente e somente o sétimo dia. Qualquer outra compreensão está incorreta. Observe novamente o versículo 3. Deus abençoou o sétimo dia e fez algo mais. Diz que ele o santificou. Já falamos sobre como a palavra santificar ou santificação está enraizada na palavra santidade. Então, podemos traduzi-la também exatamente como o texto diz. Ele fez o sétimo dia, não um dia qualquer do sétimo, mas ele tornou especificamente o sétimo dia como santo. O que não concluímos a partir disso? Bem, vocês provavelmente já me ouviram dizer isso muitas vezes, mas o número 7 se relaciona à santidade, não à completude. Na Bíblia, o número 10, quando olhamos para o número 10, vemos repetidamente nas Escrituras que 10 se relaciona à completude. 7 se relaciona à santidade e à santificação. E aqui está o que quero destacar. Existe uma relação intrínseca entre o conceito de santidade e santificação e os propósitos de Deus. O que descobrimos aqui é que, se dissermos simplesmente que o sétimo dia é um dia em que os céus, a terra e os seres angelicais estavam completos naquele momento, perdemos a essência. Não entendemos o mandamento do Shabat. Mas se entendermos que o sétimo dia está relacionado à bênção, mas principalmente relacionado à santificação ou à santidade, aprendemos uma coisa. Encontramos um princípio que podemos aplicar à nossa vida. O número 7 está relacionado à santidade, que está ligada ao plano ou ao propósito de Deus. E aqui está o ponto principal. Deus abençoou o sétimo dia. Pois quando reconhecemos o sétimo dia em nossa vida, quando nos lembramos e guardamos o Shabat, ele se torna para nós uma fonte de revelação, por meio da qual aprendemos sobre os propósitos de Deus. Um dos resultados de guardar o Shabat é: deixe-me dizer algo com muita cautela. Hoje não temos um templo, o que significa que todos os sacrifícios, na verdade, todos eles, não podem ser oferecidos. Há outra razão para não haver sacrifícios, e isso tem a ver com a obra do Messias. Mas, deixando isso de lado por um momento, porque no livro de Números, capítulo 28, lemos que sacrifícios eram feitos no sábado, porque esses sacrifícios não podem ser realizados e porque não há templo, não há um altar. Sabemos de uma coisa. De maneira rigorosa, os mandamentos, a Torá, não são aplicados. É por isso que todos os rabinos concordam com essa afirmação. Eles dizem que a Torá deoraita, ou seja, a Torá escrita, não é aplicada. Mas o que é aplicado? A Torá dei Rabanã, os mandamentos rabínicos. Agora, não quero focar nesse ensinamento, mas, mesmo que hoje não possamos guardar o Shabat, assim como não podemos celebrar as festas sem altar e sem templo, ainda podemos aplicar os princípios do Shabat à nossa vida. E há benefícios espirituais nisso. Então, quando alguém pergunta, nós temos que guardar o sábado? E nós temos que guardá-lo para quê? Para a salvação? Claro que não. Para manter a nossa salvação? De jeito nenhum. Nós temos que guardar o sábado? Não, não temos. Porém, e aqui está algo que não vou retirar quando alguém, sob a direção do Espírito Santo, reconhece o sábado e utiliza os ensinamentos e os princípios do Shabat em sua vida. No sétimo dia há benefícios. E quais são esses benefícios? Bem, aqui nós vemos Deus abençoar o dia de sábado e santificá-lo.
Isso está relacionado aos propósitos de Deus. O que os rabinos ensinam é que, quando reconhecemos o sábado em nossa vida, ficamos mais bem equipados para os propósitos de Deus e passamos a compreendê-los melhor. Portanto, o Shabat é um instrumento de revelação. Deus nos ensina sobre seus propósitos e planos quando santificamos esse dia consagrando-o e não trabalhando nele. Em segundo lugar, Deus provê quando guardamos o Shabat em nosso coração. Deus supre o que precisamos para servi-lo. Assim, embora não estejamos sob a lei do sábado, da mesma forma que não estamos sob a Torá hoje, ainda podemos fazer uso de todos os mandamentos. O princípio que Paulo menciona em Romanos capítulo 7 ensina claramente que, sob a liderança do Espírito Santo, podemos cumprir a lei não na velhice da letra, mas na novidade do Espírito, que podemos cumprir os propósitos espirituais de cada um desses mandamentos. Lemos aqui: Ele o santificou. Ou seja, santificou o Shabat, o sétimo dia, porque nele ele, ou seja, Deus, ele cessou, parou ou descansou de toda a sua obra, que Deus criara e fizera. Essa expressão que vemos é muito interessante. Em hebraico, Asher bara Elohim lasot. Literalmente ela diz, aquilo que Deus criara e fizera. O que aprendemos com os sábios é que a expressão lasot to do tem a ver com uma mensagem muito importante para a humanidade. Deus criou todas as coisas com um propósito. O sábado é um dia de descanso. Mas esse descanso existe para que possamos ser mais eficazes, mais eficientes, mais produtivos nos outros 6 dias da semana. Então, o que descobrimos é que Deus quer que sejamos praticantes da sua palavra, praticantes dos seus propósitos e dos seus planos. O sábado é um instrumento para nos ajudar a sermos mais eficazes, mais eficientes, mais bem-sucedidos nas coisas de Deus. Vamos para o versículo 4. Agora estamos no capítulo 2 de Gênesis, versículo 4. Se eu estivesse dividindo os capítulos e versículos, começaria o capítulo 2 aqui, no versículo 1. Mas não foi essa a escolha das pessoas que compilaram as Escrituras na forma que temos hoje. Então, agora estamos no capítulo 2, versículo 4. E é aqui que começamos o que eu chamaria de segunda perspectiva. Isso não significa que seja melhor ou pior. É simplesmente um ponto de vista diferente de se observar a obra de criação de Deus. E nós veremos uma pista para nos ajudar a entender como esse ponto de vista é diferente. O que quero compartilhar com vocês é o seguinte: vemos pistas no texto que nos conduzem às conclusões corretas. Observe agora o versículo 4 do capítulo 2. Elei todot hashamayim beha'artz. Literalmente, diz, e estes. A palavra que vem a seguir é todot. Esse termo pode significar genealogias. Às vezes é traduzido como gerações, registros ou relato histórico. A palavra todot, que está no plural, é uma palavra muito rica e significativa. Vem da palavra hebraica que significa dar à luz. Estamos agora falando sobre o relato do nascimento do mundo, não apenas de seu estado inicial, mas seu desenvolvimento ao longo do tempo. Estamos vendo o relato da criação, mas este relato histórico da criação é de uma perspectiva diferente daquela do capítulo 1. No capítulo 1 é dividido em 6 dias.
E vemos que o que Deus fez em cada um desses 6 dias. Mas aqui há uma mudança de perspectiva e vemos isso já no versículo 4. Onde nós a vemos? Olhe novamente, diz aqui. E este é o relato da criação dos céus e da terra. Preste atenção no padrão. Se voltamos ao capítulo 1, vemos a mesma fórmula. Hashamayim de Ha'artz, que indica que, em seguida, haverá uma mudança para nos ajudar a compreender essa nova perspectiva. Versículo 4. Quando eles foram criados. A palavra aqui, Behi Boran, vem da palavra levho, que significa criar. Mas aqui está no formato verbal hebraico chamado nefal, que é a voz passiva, e também na terceira pessoa do plural. Isso significa que estamos falando de quando foram criados os céus, a terra e todas as hostes celestiais. Portanto, não estamos falando de Deus criando isso, embora Ele o tenha feito. Estamos olhando de uma perspectiva diferente. Não de Deus realizando a obra da criação, mas enfatizando a criação, o fato de que ela foi feita. Esse é o ponto principal. Mas temos aqui uma letra, Errei, a 5ª letra do alfabeto hebraico. Se você observar o texto hebraico em uma tradução tradicional, verá que a 2ª letra deste verbo, Behi Boran, vemos que o rei é muito, muito pequena. Este é um exemplo de como os sábios orientavam que as escrituras fossem copiadas, às vezes com letras maiores, outras com letras menores, como neste caso em que aparecem letras em um formato diferente. Não vamos entrar em detalhes agora. Também há mudanças nos espaços entre as palavras, ou até a ausência deles. Há muitas coisas que os sábios exigiam que fossem feitas para nos ajudar a compreender os textos. Esta é a mesma letra que muda o nome de Abrão para Abraão e o nome de Sarai em Sara. Este rei representa Ashme, ou seja, Deus. Então, embora os céus, a terra e as hostes celestiais tenham sido criados, este rei nos mostra que foi Deus quem os criou. Mais uma vez, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Agora, há 2 coisas que precisamos dizer aqui. Primeiro, lembre-se de que eu disse que encontramos uma pista hermenêutica. Ou seja, existem leis para interpretar as Escrituras. E quando entendemos essas leis e as aplicamos, compreendemos melhor os textos. Quando observamos aqui, vemos que há uma preferência, uma continuação da frase céus e terra, céus e terra, céus e terra, ou céus e terra. Mas aqui vemos uma mudança em vez de Hashma and the arts, Hashma and the arts, Hashma and the arts, como vemos ao longo do capítulo 1 e na primeira parte do capítulo 2. Agora é Ha'artz ve Hashmaim. Agora a terra é mencionada primeiro. Por quê? Bem, no capítulo 1 e na primeira parte do capítulo 2, a perspectiva era a dos céus voltados para a terra. O céu era o ponto principal. É ali onde Deus habita. Deus é onipresente, está em todos os lugares, mas de uma maneira única. Há uma conexão entre os céus e Deus. Da mesma forma, há uma conexão entre o homem e a terra. E veremos o porquê em alguns instantes. Mas aqui, a mudança está no versículo 4. Veja novamente. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E vemos algo. O Senhor Deus, há pessoas. Aqui, novamente, preciso ter cuidado com esses desvios, mas acho muito importante que vocês entendam o que é chamado de hipótese documentária. Existem aqueles que são liberais,
que questionam a autoridade da palavra de Deus e a autoria da Torá por Moisés. Eles afirmam que existiam diferentes documentos, que um editor utilizou muito tempo depois da época de Moisés, compilando esses materiais. 4 documentos principais que foram usados para formar a Torá em sua forma atual. Um desses documentos, quando se refere a Deus, usa o termo Elohim. Outro documento usa o termo Hashem, que são as 4 letras Yud-Hei Vav-Hei. Mas aqui o texto usa as 2 expressões. Eu sei o que diriam sobre isso, mas te digo uma coisa: essa hipótese documentária é falsa. Não há nenhuma evidência verdadeira que a apoie. Ela é simplesmente uma metodologia equivocada de atacar as Escrituras, tentando afirmar que a palavra de Deus é, na verdade, a palavra humana sobre Deus. Ela não teve origem na inspiração, mas sim nos pensamentos humanos. Isso é uma falácia e apoia os desejos de Satanás, e não do único Deus verdadeiro. Assim, lemos aqui que, primeiro, há uma mudança na terra e depois nos céus, mostrando que este segundo relato da criação analisa a criação a partir de um ponto de vista terrestre, ou seja, do ponto de vista humano. O homem será enfatizado, e é por isso que ele é mencionado primeiro antes de todas as outras coisas que Deus criou. Vocês entenderão o que quero dizer daqui a pouquinho. Observe agora o versículo 5. Não havia ainda nenhuma planta do campo, ou seja, arbustos, a vida vegetal, na terra, pois nenhuma planta ou erva do campo tinha ainda brotado. Por quê? Na época de que está se falando, literalmente diz, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Então não havia menção de água na forma de chuva. Qual é a primeira coisa que vemos ser criada em relação a este relato? Veja bem, não se trata simplesmente de ordem cronológica. Vimos a ordem cronológica no capítulo 1. E agora vemos uma ordem baseada na importância. Quando falamos de criação, o importante é o homem. É por isso que lemos no versículo 5, no final, e não havia homem para cultivar a terra. Então, naquela época, de fato, havia a terra. E uma palavra diferente é usada. Em vez da palavra arts, agora é a palavra Adamá. A melhor tradução para o termo Adamá é solo. E há um jogo de palavras. Lemos no final do versículo 5. E não havia homem para trabalhar o solo. A palavra para homem é Adam. E está relacionada à palavra Adamá, solo. Mas se observarmos essa construção, vemos aqui onde diz, não havia homem algum. Literalmente diz, Ve Adam en lavot et hadamah. E homem, não havia homem para trabalhar o solo. Portanto, o fato de a palavra Adam ser relacionada primeiro tem o propósito de enfatizar para nos mostrar que, neste relato da criação, há apenas uma criação. Essa perspectiva da criação enfatiza o homem, e não a ordem dos acontecimentos, que seria a primeira perspectiva no capítulo 1. Mas aqui o objetivo é enfatizar o homem, e é exatamente isso que veremos neste segundo capítulo. Repetindo, não havia homem algum para trabalhar o solo. Versículo 6. Mas havia um Ed. Aqui Ed significa vapor, como vapor de água que sobe da terra. E diz, um vapor subia da terra, do chão, e regava toda a face da Adamá, do solo. Então havia água, mas não era água da chuva. O que eu quero que entendamos é que a chuva, biblicamente falando, é vista como uma bênção,
E antes da criação do homem, não havia chuva. Isso é enfatizado no texto. O que encontramos é que, antes da criação do homem, Deus não abençoava. Foi por causa do homem que Deus abençoou a terra. E houve produção, e houve frutificação. O que isso nos diz? Que o homem, quando somos submissos a Deus, quando cumprimos os propósitos para os quais Ele nos criou, traremos bênçãos a este mundo. As bênçãos se originam em Deus, é Ele quem abençoa. Nós recebemos as bênçãos para sermos como Deus e para abençoarmos as coisas. Então veja agora neste texto o próximo versículo, o versículo 7. O versículo 7 é único por causa da primeira palavra. Já vimos palavras como levho, criar, ou lassot, fazer. Mas agora encontramos uma palavra diferente. No capítulo 1, era simplesmente a palavra fazer. Mas aqui, quando olhamos para o texto, vemos algo um pouco diferente. No versículo 7 encontramos Vayetzer Hashem Elohim et ha-Adam. Literalmente está escrito, então o Senhor Deus formou o homem. A palavra criação é um termo geral, e levho significa simplesmente que ele criou, sem especificar como. Mas aqui há um uso de palavras mais, eu diria, intencional para a criação do homem. Ele formou o homem. Há uma ênfase ao fato de Deus formar ou moldar o homem de maneira mais pessoal. Em segundo lugar, quando analisamos esta palavra, veremos que há duas yuds. Literalmente, só precisaria haver uma. Então, por que há duas? Bem, daqui a pouco, quando falarmos sobre Deus criando os animais, haverá apenas uma yud, uma única letra necessária. Aqui há duas. Esta é uma interpretação. Não sabemos por que, dogmaticamente, há duas yuds aqui. Mas isso se destaca nos textos. Os antigos sábios diziam que havia duas yuds, porque Deus criou o homem não apenas para este mundo, mas para o mundo vindouro. Então observe novamente o versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem. Literalmente diz, o homem do afar, do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego, ou o espírito de vida. Esta é a palavra Neshmat, Neshmat Haim. Na palavra Neshmat encontramos a raiz Ruar, que geralmente associamos ao espírito, seja como vento em sentido natural ou Ruar, como espírito, em sentido mais religioso, como o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo. É sempre a palavra Ruar. Aqui é a palavra Neshmat, que tem a ver com o homem ser único em relação a outras criaturas vivas, especialmente os animais. Existe, no entanto, quem diga que em nenhum lugar está escrito que os animais têm Neshma. Eles têm Nefesh, uma alma, mas não esta palavra única atribuída aos animais. Então o homem se formou quando Deus soprou nele. Deus formou o homem do pó e soprou nele. E continua. E o homem se tornou. Literalmente diz, o homem se tornou um ser vivente. Versículo 8. Então o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, do lado oriental. Ou poderia ser jardim antigo. Ou poderia ser jardim antigo, como preferir traduzir a palavra Mikeden. E pôs ali o homem que ele havia criado ou formado. Agora é a mesma palavra Yud Saderesh, mas com apenas uma Yud, sem a segunda. Por quê? Bem, vou te dar uma dica. Aqui está falando sobre o homem que ele formou, mas está falando apenas dele, neste mundo, nesta terra, neste planeta. Por causa disso,
só existe uma Yud. A segunda letra Yud é para a era vindoura, ou o reino. Mas o que precisamos aprender com este versículo é que ele diz antes que não havia homem para cultivar o jardim. Agora, depois que ele formou o homem e nos deu vida, nos tornando seres viventes, ele nos colocou no jardim. A implicação é que deveríamos cultivar o jardim. Portanto, fomos criados para trabalhar, fomos criados para fazer coisas. E isso nos dá uma visão daquela expressão no capítulo 2, versículo 3, onde diz: Asher bara Elohim vasot, que Deus criou para fazer. Fomos criados para fazer. Observe novamente o versículo 8. Então o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, do lado oriental, e ali pôs o homem que ele havia formado. E o Senhor, versículo 9, e o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. Portanto, estamos falando agora de árvores que eram boas para alimento. O que isso significa? Significa tomar para si. Observe o que ele diz. Esta é a primeira vez que se fala de uma árvore. Duas árvores especificamente. A árvore da vida. Observe novamente este versículo, versículo 9. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não nos diz onde está aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Em outro ponto, poderíamos concluir que estão lado a lado. Então, ambas estão no meio do jardim. Mas o texto não destaca isso. E há uma razão. Ele coloca o homem no meio do jardim. Vejamos aqui, voltando ao versículo anterior. Deus plantou um jardim no Éden, do lado oriental, e ali pôs o homem que havia criado. Agora, versículo 9. Depois de fazer brotar da terra todo tipo de árvores desejáveis aos olhos e boas para alimento, ele diz, e a árvore da vida estava no meio do jardim. Onde está o homem? Nesse jardim. Devemos então concluir que há uma relação entre a árvore da vida e o homem. Deus está tentando unir os dois. Ele quer que o homem participe do fruto da árvore da vida. E isso será muito importante quando falarmos sobre a árvore da vida e sua relação com a cruz. Mas isso é nos adiantarmos demais. Há também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Bom, vamos prosseguir para o versículo 10. Agora ele fala sobre rios. Versículo 10. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 ramificações, ou 4 rios principais. Diríamos, o nome do primeiro rio, literalmente diz, o nome de um. Não diz literalmente o primeiro. Shem Ha-Ehad. O nome de um é Pison. O rio Pison é o rio Nilo, e diz que ele percorre toda a terra de Havilá. Havilá é uma palavra do hebraico moderno que significa mansão ou propriedade. Fala sobre algo que é fino, que é rico ou bom. E continua, onde existe ouro. Isso nos ajuda a entender essa palavra, que é um lugar rico, um lugar valioso. E o ouro da terra, daquela terra, era excelente. Lá também existem o cristal. A palavra em hebraico é bedolar, cristal, e Evan Shoham. Eu moro literalmente na rua Shoham, que é um tipo de pedra sobre a qual ninguém realmente sabe muito. Muito do que estamos comentando sobre esses 4 rios dos quais vamos falar é muito místico. É assim que o judaísmo vê. E por que as coisas místicas geralmente se baseiam em suposições e nos pensamentos do homem? Não vou entrar nas interpretações místicas. Apenas lerei esses versículos com o mínimo de comentários. Observe novamente. O nome de uma era Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente.
Lá também existe cristal e a pedra de Shoham. Versículo 13. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. Geralmente, Cush é considerada a Etiópia, abrangendo o Sudão e uma grande parte da África. Mas hoje existe uma nascente em Jerusalém chamada Kehon Sou. Ele pode também abranger essa terra. Diz o versículo 14, e o nome do terceiro rio é Ri-Derro. O Derro provavelmente é o rio Tigre, é o que dizem os intérpretes, que corre pelo lado leste da Ashur. E o quarto rio é Parod, que seria o rio Eufrates. Agora, o que sabemos aqui é que estamos falando do norte da África e do Oriente Médio. Regiões onde, segundo as Escrituras, o homem se originou. Ao analisarmos estudos genéticos e científicos, descobrimos que os locais mais antigos onde há registros históricos e arqueológicos da presença humana estão justamente nessas regiões. Portanto, este é um bom exemplo. Se alguém fosse procurar as habitações mais antigas do homem e começasse a buscar na terra, seguindo o que as Escrituras dizem, encontraria. Se procurasse em outros lugares, não encontraria. É apenas outra maneira de dizer que a palavra de Deus é precisa em relação a todos os aspectos históricos e científicos. Bem, encerraremos por aqui. Até a próxima semana, quando prosseguiremos com o livro de Gênesis e continuaremos nosso estudo do capítulo 2. Genesis chapter 2. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.